Vamos lá? Hoje é dia 26 de outubro de 2020, são 18 horas e 6 minutos. Vamos aqui para mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. E, como diz a tradição, eu peço que o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, faça as suas palavras iniciais, para depois já passarmos a palavra à doutora Roberta, à doutora Rosana, para a nossa sessão de hoje. Professor Lauro, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. É uma grande satisfação ter um público tão grande, um dos recordes de nossas atividades da academia, hoje para discutir nova regulamentação de farmacovigilância no Brasil. Esse tema é conhecido e nós aqui na sala de abertura, um pouco antes da abertura, estávamos comentando da alegria de colocar um tema conhecido, de longa data, nossa, do Sindusfarma e da academia. Daí eu mostrava ao pessoal o primeiro livreto, o primeiro manualzinho, algumas poucas páginas, que nós realizamos a temática de farmacovigilância quando se constituiu um grupo na Anvisa e que tinha como grande coordenador o nosso doutor Dagoberto de Castro Brandão. Isso evoluiu muito com a colaboração da indústria e do Sindusfarma para que a gente tivesse uma regulamentação bem atualizada e bem coerente e convergente com aquela da Organização Mundial da Saúde. Eu queria, hoje nós estamos muito felizes de conseguir fazer esse webinar. De verdade, ele foi programado há quase um mês atrás e por sucessivas remarcações, acabou caindo hoje uma data especial e a Rosana vai falar por que é tão especial assim. Mas a Rosana é nossa diretora do Sindusfarma e nós temos muito trabalhadora e muito especial, com formação e muita dedicação em farmacovigilância, por isso ela é a pessoa certa para expor toda essa nova regulamentação. Essa é antiga, porque ela conhece as duas. Então, o nosso presidente da Caixa esteve comigo até 3 horas da tarde e acho que ele se perdeu no trânsito e não chegou em tempo de estar na nossa reunião, mas ele certamente entrará ainda daqui a pouco. Por isso, um bom evento para todos e muito obrigado por nos prestigiar. Tá ótimo, professor Lauro. Bom, sem deixar a bola cair, eu já passo, então, para a palavra do doutor Dagoberto Castro Brandão, que vai ser o nosso moderador da sessão de hoje. Doutor Dagoberto, com você a palavra. Muito obrigado, Henry. Inicialmente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, todos os participantes, acadêmicos e convidados. Queria especialmente agradecer ao nosso confrade e presidente emérito, professor Lauro Moreto, pelo privilégio que me deu, a honra que me deu de fazer essa moderação de um tema tão importante. Hoje nós vamos ouvir a doutora Rosana Mastelaro, que vai falar sobre a nova regulamentação da farmacovigilância no Brasil. E num momento importantíssimo, porque é um marco regulatório que começa agora. Foi publicado em julho, né, a RDC 406, 22 de julho de 2020, mas tinha 90 dias de prazo para entrar em vigor. Entrou agora, né? Venceu agora, nesses dias anteriores, começa a vigência desse marco regulatório. Então, foi importantíssimo isso, por isso que é atrativo para todos. Né? Queria apresentar a doutora a doutora Rosana Mastelaro, que conheço desde a meados da década de 90, né? Eu convidei muitas vezes a doutora Rosana para participar do curso de pós-graduação que nós tínhamos na Escola de Medicina, depois do Instituto de Pesquisa do Sírio-Libanês, sobre as questões regulatórias. Ela foi lá muitas vezes, abrilhantou sempre, de modo que eu tenho acompanhado há muito tempo essa carreira da doutora Rosana. A doutora Rosana Mastelaro é farmacêutica e ela é graduada pela Faculdade de Farmácia Oswaldo Cruz. Ela tem 17 anos de experiência na indústria farmacêutica, em diversos setores, incluindo a farmacovigilância e garantia de qualidade. Atualmente, ela é diretora técnica regulatória e de inovação do Sindusfarma
sendo responsável pela divulgação e orientação dos associados na regulação sanitária. Ela é responsável também pela coordenação de vários grupos de trabalho. Lembro muito bem do grupo de trabalho de farmacovigilância desde 2009, mas ela coordena outros grupos, como, por exemplo, pesquisa clínica, comércio exterior e assim por diante. De modo que ela tem todas as condições necessárias para passar para nós uma apresentação realmente robusta. Essa questão de farmacovigilância ela é interessante, né? Eu que tenho assim mais de meio século, né, trabalhando nisso, comecei em 63, são 57 anos, né? Nem eu acredito nisso, mas é verdade. E nesses 57 anos, quando comecei em 63, não se falava em farmacovigilância, nem sabia o que era isso, né? Nem sabia o que era fármaco, o que era vigilância. Era muito simples a história. Então a gente foi passando o tempo, né? E aí depois apareceu o ICH, começa a coisa fica em 86, 87, começa a ficar já mais sério o assunto. E aí, como surge, então, em 95, essa questão, essa comissão que o professor Lauro Moreto montou no Sindosfarma. Nós colocamos vários colegas, diretores médicos de grandes empresas europeias, americanas, e fizemos um trabalho de farmacovigilância, formar o que era farmacovigilância, quais eram os conceitos, e formamos um trabalho, fizemos um opúsculo que foi publicado em abril de 95, né? E até hoje está lá, ele mostrou agora mesmo. E esse opúsculo dava os conceitos básicos, né? Mais gerais, mas que não mudaram. E os conceitos técnicos estão lá, eles não mudaram, mudaram as questões regulatórias. E ele serviu, depois, eu lembro que em 96, o professor Elisaldo Carlini era o secretário de Vigilância Sanitária, naquele tempo não tinha Anvisa ainda, mas em 96 ele era o secretário da Secretaria de Vigilância Nacional Sanitária, e ele me chamou e alguns outros colegas para desenhar um sistema na Anvisa, não, naquele tempo era, como falei, era a Secretaria, de reações adversas. Então, ele chamava de SINAVA, que era o Sistema Nacional de Registro de Reações Adversas. E aí, então, eu lembro que até usei esse livrinho, falando várias coisas. O professor Carlinhos, falecido recentemente, era uma pessoa muito séria, que tinha assim, várias coisas que ele gostava de colocar. E, infelizmente, a coisa passou e não deu tempo, até que surgiu em 2009 a RDC 04 de 2009, e com seu guia de farmacovigilância, que foi o marco até agora. E agora, em julho desse ano, surgiu a RDC 406, que revoga a anterior, e revoga os guias, e forma um novo marco regulatório, que nós iremos agora aprender com a Rosana Macelara, para a qual eu passo a palavra agora. Rosana, por favor, nos ensine mais alguma coisa, por favor. É sua palavra, Rosana. Obrigada, doutor Dagoberto. Bom, agora oficialmente, boa tarde a todos. Gente, é um prazer muito grande para mim estar aqui, e imagina quem sou eu para ensinar, doutor Dagoberto. O que eu vou fazer é transmitir alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo desse período, que tive o privilégio de trabalhar em especial com a farmacovigilância. Mas aqui um bate-papo, porque eu estou vendo tantos rostos conhecidos, tantas pessoas queridas, que eu estou me sentindo literalmente falando em casa, tá? Bom, o que eu preparei para vocês é uma apresentação onde nós vamos conhecer, sim, né, os pontos principais de mudança da regulamentação. Nem seria possível, e não era o objetivo também, que nós fizéssemos um detalhamento de tudo, mas, em especial, os conceitos principais. E aí, doutor Dagoberto, doutor Moreto, que acompanham isso há anos junto comigo, eu foquei muito mais no que mudou, no que permaneceu, né? Então, o que está mudando, o que nós temos de diferente, e os conceitos que permaneceram, e principalmente, eu acho que também é bom nós pensarmos no que se prospecta para o futuro, né? Para onde iremos com a farmacovigilância, né? O que a gente espera. Então, novamente, muito obrigada, em especial o convite da academia. E, por favor, sintam-se depois à vontade para os comentários. Eu vou fazer uma rápida apresentação para poder ficar mais fácil de vocês entenderem o que está, então, acontecendo, né?
Bom, esse trecho inicial aqui de histórico, eu achei que resume muito bem. Ele está naquele documento que a Organização Pan-Americana da OPAS, desculpem, a OPAS, é que eu fui tirar essas telinhas que aparecem na nossa frente, né? Que a OPAS elaborou, que era de vigilância e monitoramento, em 2005, e nós usamos muito essa referência em 2009, mas, na verdade mesmo, eu acho que agora que a gente vê a concretização do que já se imaginava. Então, era aquilo que se caminhou, né, a regulamentação, evoluiu a regulamentação, mas, efetivamente, agora a gente percebe um alinhamento internacional maior. Então, eu fiz questão de colocar aqui esse texto, por quê? Porque ele fala da evolução da farmacovigilância, ele cita ela como uma atividade regulatória, mas ele já diz que a questão do ICH, né, das recomendações dos CIOMS, foram extremamente importantes na regulação internacional, né, e a gente percebe isso claramente, então, depois de uma década, né, ou quase, né, uma década e meia, aí a gente percebe realmente esse alinhamento. Vocês já colocaram isso? Olá, professor, o senhor na primeira fila, ao meu lado, gente, viram que eu já fui loira mesmo, né? Então, o período moreno era a tintura, loira original, e eu conto essa historinha que foi falada aqui, né, da publicação de um folheto com 12 páginas, sob o título Farmacovigilância, Manual de Implementação, mostrando mesmo o pioneirismo. Doutor Dagoberto, tá? Não sei se consegue ver o meu cursor, o senhor está aqui também no auditório, o doutor Hilton, que eu já vi aqui, ó, estamos eu, o doutor Moreto, e várias pessoas queridas aqui, que algumas delas até hoje ainda trabalham no nosso GT, porque continuam na área de farmacovigilância, a Cristina aqui, doutor Moreto. Então, esse trabalho, né, esse pioneirismo do Sindusfarma em farmacovigilância, também acabou me tornando uma entusiasta desse tema, né? Eu tive esse privilégio de acompanhar com o Dr. Moreto, que sempre ressaltou muito a importância da farmacovigilância, e também eu mantive aqui a foto do Dr. Murilo Freitas, que era o gerente, né, da farmacovigilância no momento da publicação da RDC 04, porque nós vamos perceber que essa oportunidade de trabalho conjunto, setor regulado e órgão regulador, é de fundamental importância, né? A construção em conjunta, vocês vão poder observar que ela traz resultados muito positivos na implementação das normas, né? E também aqui eu destaco que naquela época já teve, né? Tivemos a participação do Dr. Dagoberto e alguns colaboradores da entidade, mas também, para construir a RDC 4, de novo, nós construímos com os associados, eu digo que eu divido muito a minha responsabilidade, tanto positiva como negativamente, a contribuição que a gente recebe do setor regulado, como agora também para 406, vocês vão poder ver a participação importante dos nossos associados, tá? Bom, e aí, como é que foi construído? A gente está destacando muito a RDC 04, porque foi, com certeza, o grande marco regulatório que nós tivemos, mas nós temos a citação sobre a importância desse monitoramento pós-mercado em vários outros regulamentos e leis, né? Especialmente na Lei 6360, ele já dizia que todos os relatos de reações nocivas, né, era a terminologia, eles tinham que ser comunicados. Eu destaco também uma primeira resolução que falava sobre esse recall, né, mas era muito mais com finalidade na minha opinião, de penalidade, de infração e de pensar em retirar do mercado do que efetivamente os conceitos que nós temos hoje de farmacovigilância, mas nós vimos tudo isso evoluindo, né? E, em especial, para as empresas que têm o setor, o departamento de farmacovigilância no estado de São Paulo, nós temos também uma regulamentação específica do estado de São Paulo. E que em 2009, né, para a vigência da norma
porque ela foi publicada em 2009, teve 6 meses para a vigência dessa norma, e em 2010, quando entraria efetivamente a regulamentação em vigor, nós tivemos um alinhamento, uma integração entre a área federal e a área estadual, quando foi publicada a portaria CVS número 5, que fez um alinhamento, mais ou menos, tem algumas diferençazinhas que depois vocês vão ver, mas principalmente ela, por parte da Vigilância Sanitária Federal, por parte da Gerência de Farmacovigilância, foi decidido que as empresas reportariam, as empresas que têm o Departamento de Farmacovigilância em São Paulo, reportariam exclusivamente ao CVS de São Paulo, né? Mas, na verdade, já existia a previsão do reporte, tanto no nível federal como em nível estadual, tá? E aí a gente vai ver o que aconteceu. Então, esse daqui é um histórico, né, de regulamentação, a evolução que aconteceu, e agora tivemos essa grande mudança, sem dúvida nenhuma, em 2009 e 2010, mas agora nós estamos passando por um segundo momento aí de mudança regulatória, desse marco regulatório, e é sobre isso que nós vamos conversar. Então, doutor Dagoberto, se me permite só atualizar, é amanhã a entrada em vigência, ainda não entrou porque eles publicam em DOU e passa a contar a data depois de alguns dias, por isso que deu essa diferença de data. Então, efetivamente, ela entra em vigência amanhã. Mas estamos aqui num período aí, exatamente no período principal de adequação, de implementação. Com certeza as empresas correram para revisar os seus procedimentos operacionais para a vigência da normativa. E então, a partir, né, de agora, a nossa regulamentação, que dispõe sobre as boas práticas de farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano, é a resolução número 406 de 2020, e junto com ela foi publicada uma instrução normativa, que é a instrução normativa 63 de 2020, que especificamente ela trata sobre o relatório periódico de avaliação benefício-risco. Então, é uma instrução normativa que vai detalhar o momento e o conteúdo desse relatório periódico de avaliação benefício-risco. Então, vamos já falar aqui, primeiramente, de uma mudança que aconteceu, né? Nós tínhamos uma regulamentação, que era a IDC 04 de 2009, e 4 guias que foram publicados com a IN 14 de 2009, que eram guias para... Um primeiro guia tinha o glossário de termos, né, com todos os conceitos de farmacovigilância. Um segundo guia falava exclusivamente do relatório, chamado na época Relatório Periódico de Farmacovigilância. Depois nós tínhamos um terceiro guia que falava sobre o plano de farmacovigilância e plano de minimização de risco. E um quarto guia era um guia de inspeção em indústrias farmacêuticas. Então, todos esses conceitos, eles foram agrupados na nova regulamentação agora. Mas qual foi o benefício, né, e o prejuízo, se podemos dizer assim, dessa mudança? Primeiro, naquele momento, nós precisávamos nos aprofundar muito mais em conceitos. Né, nós passaríamos a ter um sistema de farmacovigilância, que algumas empresas já tinham sistemas robustos, principalmente as internacionais, porque já atendiam regulamentações de farmacovigilância em outros países, mas no Brasil ainda não tínhamos esse sistema efetivamente em todas as empresas, não apenas em empresas grandes, mas em empresas menores, médias, né? Segundo, o roteiro de inspeção, o guia de inspeção da Anvisa, ele também trazia comentários importantes, informações importantes para preparar as empresas para essa inspeção que iniciaria-se por parte da autoridade sanitária. E os outros 2 guias, que eram os guias aí para elaborar o relatório de farmacovigilância e o plano de farmacovigilância e minimização de risco, eles foram fundamentais
de novo, né, o Sindusfarma teve uma participação muito efetiva com os seus associados para que as empresas conhecessem. Foram guias que saíram com templates desses documentos. No momento atual, primeiro, nós já temos isso instituído nas empresas, então não precisaríamos de tanto detalhe. Segundo, nós caminhamos para alinhamento com outros organismos internacionais, então, ou seja, não seria necessário que a Anvisa estabelecesse um template, porque às vezes esses templates já estão em guias internacionais, né? E além disso, não precisaria se engessar, né, tanto a regulamentação, de maneira que as empresas ficassem um pouco mais livres para estabelecer, desde que elas prevejam tudo isso nos seus procedimentos operacionais, referenciando quais foram as diretrizes, quais foram os guias que elas adotaram. Então, isso mostra uma evolução. Em relação ao guia de inspeção, eu acho que a gente já conseguiu bastante lá atrás, né, que a Anvisa disponibilizasse alguns conceitos. Não foi disponibilizado o roteiro que eles utilizavam. O Sindusfarma, em conjunto com seus associados, elaboraram um roteiro que está até hoje disponível no nosso site, se vocês fizerem a busca. Mas também eu acredito que hoje nós já evoluímos muito também em conceitos de boas práticas, não exclusivamente de farmacovigilância. Então, eu acredito que hoje as empresas já têm condições de montar os seus roteiros com a experiência acumulada ao longo de todos esses anos. Grande parte das contribuições realizadas pelo setor foram acatadas, então foi um trabalho que levou quase 3 anos, mas tivemos muito espaço novamente de diálogo com a Anvisa, né, no caso, com a nossa autoridade sanitária, e eu acredito que também o case de sucesso que foi a implementação de uma norma tão importante, numa situação tão confortável, com a adesão da grande maioria das empresas farmacêuticas, contribuiu também para que a autoridade entendesse que isso é importante. Se vocês, né, só fazemos um paralelo, durante esse mesmo período, de 2009 para cá, nós tivemos vários regulamentos que foram idas e vindas. Quem está há mais tempo no setor sabe que a norma de bula, a regulamentação de bula teve que ser revisada, de rotulagem, de rastreabilidade, então, quantas idas e vindas. E a de farmacovigilância, ela foi publicada, manteve-se o diálogo para ajustes finos, mas ela não precisou ser revisada até este momento, né? Então, isso mostra a importância de se discutir e alinhar entre o agente regulador e as pessoas que efetivamente fazem a atividade. Elas precisam também ser ouvidas, porque elas podem contribuir também e muito. E um conceito que também foi uma proposição nossa, na definição de farmacovigilância, que eu achei bastante interessante, a norma anterior, ela se referia às atividades, né, de detecção, avaliação, compreensão e prevenção. E a gente, na verdade, sugeriu que, além das atividades, a farmacovigilância é uma ciência também preocupada exatamente com isso, e muito mais do que a detecção puramente em si, mas a prevenção, né, de eventos adversos, o monitoramento desses produtos, tá? Bom, e aí agora a gente, então, entrando mais nos pontos principais, assim, do que mudou, do que permaneceu. Então, primeiramente, nós já falamos desse alinhamento internacional. Isso contribuiu com o ingresso do Brasil como país membro da ICH em 2016, a Anvisa atuando fortemente nas reuniões, trazendo muitos conceitos, né, alinhados, e isso permitiu alguns ajustes. Aqui, eu já gostaria de fazer um comentário, porque assim, eu faço a apresentação para eu não esquecer dos pontos, mas eu não me atenho só à ordem em que eles aparecem, tá, pessoal? Então, tem um ponto aqui muito importante, porque os associados às vezes falavam assim, não tem mais o prazo de notificação de segmento. Não vamos esquecer que esse alinhamento internacional, ele permite que nós estabelecêssemos os prazos adequados para que a gente faça algumas atividades
de farmacovigilância, desde que elas sejam registradas, né, nos procedimentos operacionais que a empresa tem e baseadas em referências ou da regulamentação local, ou que a regulamentação local não preveja, eu posso procurar em referências internacionais, desde que seja factível também para mim o cumprimento e que esteja dentro de um período razoável, e estabelecer isso em procedimento e deixar isso registrado. O que não pode é estar descoberto, se for algo importante para a atividade de farmacovigilância, tá? Bom, novamente, né, a gente precisa ter um responsável pela farmacovigilância disponível em tempo integral. Como não temos mais aqueles guias, então sai aquela história dele estar disponível 24 horas por dia, que causava tanto desconforto lá para o nosso gerente de relações sindicais trabalhistas, né? Mas não é que se exigia que essa pessoa ficasse sentada numa cadeira 24 horas por dia aguardando um telefonema de farmacovigilância, mas ele tinha que estar acessível ou ter substitutos, ou a empresa estar preparada, eventualmente, se tivesse um contato da autoridade sanitária, ou quem quer que fosse, né, para um relato importante. Ele deve possuir graduação na área de saúde, ter experiência e conhecimentos comprovados em farmacovigilância e desempenhar suas atividades em território nacional. Então, isso já existia e permaneceu. Teve uma alteraçãozinha que vocês vão ver logo, no próximo slide. Fala-se muito, alinhado ao modelo europeu, na relação benefício-risco, né? Então, o relatório periódico de farmacovigilância, ele passa agora a chamar-se de relatório periódico de benefício-risco, e totalmente alinhado com a atividade de farmacovigilância, porque o que todos nós sabemos, né, que os medicamentos, sim, eles têm risco, mas a relação benefício-risco é que deve demonstrar-se favorável, certo? Então, muito mais do que a gente só se preocupar em enviar os relatos, né, é um relatório muito mais voltado para essa avaliação do benefício-risco, que é o que vai garantir a manutenção do produto no mercado, certo? Desde os primeiros anos até a sua renovação e etc. Esse perfil, nós sabemos que ele pode ser alterado, então a gente não basta que a gente diga assim, mas meu produto está há 20 anos no mercado, então ele é seguro. Por quê? Porque novos produtos podem surgir com novas tecnologias que tragam benefícios superiores ao nosso produto, e nós possamos, daqui a 20 anos, ser questionados por alguma reação adversa, por exemplo, controlada, mas que hoje a gente já tem benefícios para diminuir aquela reação adversa. Por isso que a farmacovigilância, ela deve ser exercida continuamente, não assim, esse produto eu já estou tranquila, não preciso mais olhar, porque sempre nós poderemos ser questionados. Nós temos que monitorar também o que está acontecendo com outras moléculas, né, para a mesma classe terapêutica, ou até mesmo hoje, vocês sabem que nós estamos com uma proposta de revisão, que até foi publicada à consulta pública hoje, de uma mudança no marco regulatório do registro de medicamentos novos, genéricos e similares, para efetivamente nós tornarmos o ambiente regulatório mais favorável para as inovações incrementais, e aqui nós podemos ter, com a inovação incremental, uma diminuição, por exemplo, de um evento adverso conhecido de um mesmo fármaco, às vezes por uma alteração de uma determinada molécula ou do sistema de disponibilização dela, né, disponibilidade dessa molécula no organismo. Então, é por isso que é tão importante a contínua avaliação e sempre a análise da balança benefício-risco, tá bom? Uma mudança muito importante, que esta sim é uma alteração que aconteceu agora com a nova publicação, é a adoção do sistema Vigiflow de Uppsala, né? Então, a Anvisa passa a utilizar o sistema de Uppsala para submissão eletrônica
da notificação dos eventos adversos por parte das companhias farmacêuticas. Então, as companhias, né, o módulo Vigimed Indústria estará disponível para as empresas submeterem, né, ou em formato XML, aquelas que já estão adequadas ao padrão E2B, do guia E2B da ICH, ou de forma manual, as empresas submeterão a esse sistema, que aqui no Brasil foi chamado de Vigimed, que é o sistema, para o Brasil, o sistema Vigiflow de Uppsala, tá? Um outro ponto aqui importante, então, que eu destaquei aqui. A empresa que estiver apta para fazer essa submissão automaticamente, ok, mas todas as empresas não precisam necessariamente, nesse momento, terem esse sistema. Claro que aquela que tem muitos relatos, né, mais importante, porque racionaliza o envio, mas pode ser preenchido manualmente. 2 pontos importantes para dizer para os senhores. Em primeiro lugar, ainda não temos, né, como afirmar, mas muito provavelmente a narrativa, o campo narrativa deverá ser preenchido em português. Eu digo que não temos como afirmar, por quê? Porque deve ser publicado, será publicado em breve, nos próximos dias, eu imagino, um guia para essa submissão, tá? E o segundo, foi feito um piloto com algumas empresas, então, também a inclusão dessas empresas, né, nesse cadastro, no Vigimed, ela não vai acontecer de um momento só para todas as empresas. Será faseado, então as empresas receberão a informação de que elas podem se cadastrar e iniciar, então, a submissão, isso para que o Uppsala consiga monitorar esse ingresso de empresas e o volume de informação, né, à medida que elas forem utilizando o sistema, tá? Então, por isso que eu falei, a norma entra em vigência, a partir de amanhã poderia se adotar esse sistema ou permanecer no sistema atualmente vigente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente novamente, ok? Bom, eu falei para os senhores que permanecíamos lá a necessidade do responsável pela farmacovigilância, né? E também se permite a terceirização. Mas é muito claro na normativa atual que a terceirização permitida é a terceirização das atividades, tá? Os responsáveis pela farmacovigilância, eles não podem ser terceirizados. Na normativa anterior, nós não tínhamos esse impedimento, então nós até sabíamos de empresas que terceirizavam todas as atividades, inclusive o responsável pela farmacovigilância. Atualmente, isso não é mais permitido. Então, no artigo 10 desta norma, ele diz que podem transferir para terceiros a execução de quaisquer atividades de farmacovigilância. Entretanto, no parágrafo 1º, ele diz que o responsável e o substituto não poderão ser terceirizados. Inclui também uma autoinspeção do terceirizado pelo detentor de registro. Então, eu posso terceirizar a atividade, mas ele inclui a autoinspeção da minha parte naquele terceirista. De novo, como a gente comentou lá no início, né? Isso é muito mais uma atividade de boas práticas do que uma atividade específica de farmacovigilância. Hoje, as regras de boas práticas atuais, elas já prevêem a inspeção, a qualificação, como a gente quiser chamar, né? Desse terceirista que realiza alguma atividade para mim, tá? E aqui eu só pus um esclarecimento, né, que quando se tratar de uma empresas de mesmo grupo, não é considerado uma terceirização. Então, isso não é uma terceirização. As empresas do mesmo grupo, elas podem utilizar um mesmo sistema de farmacovigilância. Entretanto, a norma pede a manutenção de um responsável e seu substituto para cada empresa do grupo. Então, essa é uma grande mudança. Do ponto de vista lá do Arnaldo, que é o nosso gerente sindical trabalhista, ele já foi muito questionado sobre esse ponto. Por quê?
porque sempre existiu a possibilidade de terceirizar, só que agora não é mais possível a terceirização dos responsáveis pela farmacovigilância, dos seus substitutos, e mesmo que as empresas, né, e mesmo no caso das empresas do mesmo grupo, deverá existir um responsável e seu substituto para cada empresa. Só um ponto, pessoal, essa pessoa, esse responsável pela farmacovigilância, ele pode, como é que diz? Acumular funções, tá? Desde que seja possível ele executá-las, tá bom? Que ele consiga, né? Então, aí vai o volume, a responsabilidade, o que ele tem de funções, né? Na sua descrição, mas ele não precisa ser exclusivamente um responsável pela farmacovigilância, tá? Bom, uma outra alteração em relação aos prazos para notificar e o que a empresa deve notificar. Então, na RDC 04 de 2009, ela previa que todo evento adverso grave ocorrido em território nacional que envolvesse óbito ou risco de morte tinha o prazo máximo de 7 dias para ser notificado. E os demais eventos adversos graves tinham o prazo de 15 dias. E também ele previa que as notificações de eventos adversos eram as relatadas por profissionais de saúde. Com a publicação e a vigência da 406, ele muda para todos os eventos adversos graves, então esperados e inesperados, relatados de forma espontânea ou solicitada, ocorridos em território nacional, claro, no prazo máximo de 15 dias corrido. Então, não tem mais essa divisão de prazo, são todos os eventos adversos graves, o doutor Moreto deve estar se remoendo, e por que não as reações adversas? A gente tentou ainda mandar isso, doutor Moreto, mas é um conceito também da OMS, são os eventos adversos graves, que incluem também as reações adversas graves. Depois, ele tem uma outra previsão, que é a respeito da inefetividade terapêutica que represente risco à saúde, que são eventos adversos graves também, principalmente os relacionados a vacinas e contraceptivos, que devem seguir o mesmo prazo, tá? Esse prazo de 15 dias corridos que nós falamos. E já existia na norma anterior aquelas comunicações, quando existem comunicações relacionadas à segurança de medicamentos, com impacto na segurança de paciente, que são as situações de urgência que devem ser comunicadas em 72 horas. Aqui, o que a gente percebe? Qual a mudança principal? Não é apenas as notificações por profissionais de saúde, então a gente muda isso, mas a gente ressalta mais os relatos de eventos adversos graves, a gravidade, mais do que a fonte, né? Então, a gravidade, um foco nos eventos adversos graves. E a questão da ampliação do prazo, primeiro, é um alinhamento internacional, e segundo, né, a empresa, ela tem muito interesse de notificar o quanto antes, ela não pode ser prejudicada, mas nós também sabemos que é necessário um tempo para que a empresa faça avaliação, senão a gente manda uma série de dúvidas para a autoridade. Quanto melhor estabelecido, e também a utilização do sistema Vigiflow, o Vigimed de Uppsala, ele vai trazer também um aprimoramento da qualidade dos relatos, porque ele também trabalha com aqueles dados mínimos para um relato ser considerado um relato válido. Ou seja, então nós teremos a oportunidade de mandar relatos de melhor qualidade para a autoridade sanitária quando tudo isso estiver funcionando, né, de maneira adequada, ok? Quanto ao formato e submissão desse relatório periódico, então, os senhores devem se lembrar que existia aqueles prazos, né, estabelecidos, então, no caso de uma nova entidade molecular, encaminharia-se a cada 6 meses, nos 2 primeiros anos da concessão do registro, depois, nos 3 anos seguintes, era enviado de forma anual, até a primeira renovação, e depois mandaríamos a cada renovação, tinha o relatório completo, tinha também o sumário executivo em português, né? Então, alterava-se, às vezes, em alguns momentos, o relatório
para o sumário executivo. Como é que ficou agora, né? Agora é um formato também alinhado ao modelo europeu. Então, a Europa, ela disponibiliza uma lista, que eu deixei aqui o link para depois vocês conhecerem. Então, é uma lista que seleciona por moléculas quando que as empresas devem encaminhar os seus relatórios para a autoridade sanitária, tá? Esse é o modelo que o Brasil adotou. E como que vai ser? Então, o que que vai acontecer? Vocês veem que está aqui escrito, né, que o relatório deve ser submetido à Anvisa respeitando a periodicidade disponibilizada no portal da Anvisa. Aí, já vou antecipar, porque o pessoal vai fazer, mas como assim? Vocês estão dizendo que ela entra em vigor amanhã, e eu não achei essa lista, esse momento, esse modelo no site da Anvisa. O que a gente já sabe, que os relatórios passarão a ser submetidos apenas a partir de janeiro do ano que vem. A Anvisa vai disponibilizar uma lista, não se pode afirmar se vai ser inicialmente semestral ou anual, né? Mas tudo leva a crer que será uma lista semestral de moléculas. Então, pegar um exemplo aqui bem simples, tá? Vai ser disponibilizada essa lista em algum momento, informando que, por exemplo, bevacizumab tem que mandar o relatório periódico de farmacovigilância num determinado período do primeiro semestre do ano que vem. Tá, e aí eu estou lá procurando, eu tenho a dipirona e eu não encontro a dipirona nessa lista. Significa o quê? Que eu não tenho que submeter neste período ainda nenhum relatório de dipirona, tá? E o que que isso vai significar para nós, né, para o setor regulado? Duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, um foco da autoridade sanitária naquilo que ela elege como mais crítico, mais relevante, né? Porque ela vai focar a análise naquelas moléculas que ela determinar, e não mais porque eu registrei um novo produto, né? E cada um registra num momento diferente, porque aqui um ponto extremamente importante que nós estaremos alinhando é aquela data de nascimento internacional. Porque antes, como que era o nosso modelo? Contava-se a data em que foi registrado no Brasil. Então, às vezes, de uma mesma empresa, tinha um registro em períodos distintos, a empresa tinha que refazer um relatório periódico ou tinha que adicionar uma complementação, porque as datas, os prazos não se casavam, né? Agora, esse prazo está alinhado, mas mais do que isso, né? É o envio de acordo com moléculas previamente selecionadas pela autoridade. Ou porque, por exemplo, é um risco sanitário que está sendo avaliado, né? Que algum alerta internacional, ou porque a autoridade tem registros mais recentes de determinados produtos, e por isso, então, que ela quer que submeta primeiramente. Essa é a primeira grande observação, né? Alinha internacionalmente a data de nascimento, e todas as empresas vão submeter, e o foco da autoridade sanitária vai ser nesses produtos. Agora, o que ela traz também de diferente com isso? Todas as empresas encaminhando, né, todas as empresas que possuem aquela molécula em seu portfólio, encaminhando no mesmo momento. Então, isso também vai permitir uma análise por parte da autoridade, tanto, por exemplo, né, do medicamento referência, do genérico, do similar, dos clones, né, todos os medicamentos, independente de quando as empresas tiveram o registro dos seus produtos no mesmo momento, para uma mesma avaliação, tá? Particularmente, a gente sabe que a farmacovigilância, ela é uma atividade global, né? Para a gente ter um conhecimento melhor, a gente deveria avaliar mesmo um conjunto. Então, isso é uma grande mudança que vem aí pela frente, né? Todas as empresas encaminhando no mesmo momento, independente. Então, eu posso ter tido, por exemplo, numa determinada situação, há 6 meses atrás, o registro, e o meu concorrente, que teve há 1 semana o registro, né, ele também terá o mesmo prazo que eu para encaminhar o seu relatório, ok?
Agora, é claro que ela pode, né, pedir em momentos diferentes, né, desses que ela estabeleceu, desculpem, que seria numa nova indicação clínica, uma nova aprovação para uma população especial, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei o link para conhecer essa lista, nós vamos voltar ainda a falar um pouquinho dessa lista lá na frente, tá? Bom, para facilitar o trabalho da Anvisa em relação a esse envio de listas, nós fomos consultados pela Anvisa e trabalhamos em conjunto com a ABMIP numa planilha que foi desenvolvida em conjunto, baseada nessa planilha que já existe atualmente, quando a empresa se candidata a ter o reenquadramento de um produto, né, o switch, né, ela tinha tarja e ela deixa de ter tarja. Quando o doutor Marcelo Vogler assumiu a área de farmacovigilância, ele tinha herdado, né, aquela condição, a empresa que quiser pedir para tirar tarja, ela pede para tirar tarja. Só que era uma decisão muito delicada, por quê? Porque, por exemplo, eu podia querer tirar tarja, mas eu respondia por 2% do mercado. E o meu principal concorrente respondia por 70% do mercado, então ele com certeza, ele tinha muito mais volume de informações sobre o perfil de segurança desse produto, né? Então, foi desenvolvida uma tabela, essa planilha foi desenvolvida exclusivamente pela BNIP, onde as empresas submetiam por uma mesma molécula todas as suas informações e a Anvisa consegue identificar desta forma aqui. Então, ó, a empresa A submete um formulário, a B, a C e a D, todas, vamos supor que fosse lá para tirar a tarja do paracetamol, por exemplo, tá? Elas alimentam com algumas informações padronizadas e a Anvisa consegue depois identificar as informações desta forma. Então, por exemplo, pelo market share de cada empresa, quais são os principais eventos adversos que acontecem, né? Tanto em volume, depois ela consegue estratificar quais são esses, e avaliar aqui com dados, né? E de uma forma mais global. Então, ciente de que existia essa possibilidade, o Dr. Marcelo Vogler pediu que se nós poderíamos desenvolver algo semelhante para o envio desse relatório periódico de benefício-risco. E nós estamos trabalhando em conjunto, tá? Já fizemos alguns testes, mas muito iniciais, e agora a gente vai ter uma reunião novamente com eles para finalizar e propor até se poderíamos fazer um novo piloto com as empresas, né? Para estabelecer, mas vejam que aqui isso facilita muito. Então, ou seja, se juntarmos, né? Que todos mandarão no mesmo período, com a possibilidade de visualização desta forma, então a gente tem uma grande mudança também aí com a nova regulamentação. Uma mudança mais simples, essa daqui, mas que eu preciso comentar, porque também gerou um certo desgaste, é a alteração da frase para onde o profissional de saúde notificaria essas reações adversas, né? E agora, então, mas, Rosana, não, você está enganada, porque já tinha uma mudança para notificar pelo Vigimed feita alguns anos atrás. Só que, na verdade, aquela mudança para o sistema Vigimed, ela não foi uma mudança feita em uma normativa. Então, ela foi uma sugestão de uma área técnica da Anvisa, mas não tínhamos uma previsão regulatória. Então, com a publicação da 406, se estabeleceu isso em normativa. Quando eu falei só que teve um problema, era por quê? Porque, embora a norma foi publicada de forma antecipada, para as empresas poderem notificar essa alteração, né, no site da Anvisa e adequar as suas bulas, elas precisariam que isso estivesse vigente, né? Isso por quê? Porque elas precisam colocar essas datas, as datas que elas notificaram, abrir os seus controles de mudança, né? Então, efetivamente, as empresas só poderão fazer isso a partir da vigência da norma. E aí, nós também não temos um prazo legal publicado numa normativa de qual seria esse prazo de notificação, nós tínhamos ele previsto num guia.
E esse guia falava em 30 dias. E a gente tentar pedir para as empresas fazerem a notificação em 30 dias de todas as bulas do seu portfólio, para uma informação que, embora muito importante, ela não é tão complicada assim, porque essa mudança, essa alteração vai só na bula do profissional de saúde. E vários produtos não precisam ser disponibilizados com a bula do profissional de saúde. Entretanto, alguns produtos importantes precisam dessa bula, né? Por exemplo, ela está nas vacinas, ela está em alguns medicamentos, aqueles de uso restrito ao hospital. A gente não sabe exatamente o quanto que eles procurariam, mas também a gente precisa ter essa informação atualizada. Então, a gente fez um pleito de extensão desse prazo. Opa, desculpem de novo. Estamos aguardando aí uma nota que será realizada, feita em conjunto da GGMed e da GFarm, para ampliar um pouquinho esse prazo de notificação. E depois, sim, o prazo para implementação, esse já tem uma previsão legal, é em até 180 dias após a adequação da bula, né, no sistema eletrônico, a notificação da bula no sistema eletrônico da Anvisa, tá? Então, mas essa aqui é um impacto que a gente pode dizer menor, perto dos outros. Agora, não sei se o Walker continua, né? Aqui, e o doutor... E aí o doutor Moreto também não vai ficar satisfeito, tá, Walker? Bom, nós já tínhamos na portaria do CVS 5, né, a portaria do CVS de São Paulo, desculpa, a portaria CVS 5 de 2010, uma previsão de que as empresas que possuíam os serviços ou os departamentos de farmacovigilância instalados no estado de São Paulo, que elas ficavam igualmente obrigadas a notificar o CVS, né? E lembrem-se que eu falei para vocês que quando foi publicada a normativa de farmacovigilância da Anvisa, o gerente de farmacovigilância da Anvisa acordou entre o setor e o CVS que se as empresas fizessem a notificação para o CVS, elas estavam dispensadas de notificar a Anvisa. E isso por quê? Porque o CVS, lá com o Adalton, né, eles faziam o processamento daqueles casos e encaminhavam para a Anvisa. Inclusive, se vocês veem a norma do CVS, ela dizia que nem precisava colocar os termos MEDRA, porque o CVS depois fazia essa codificação e encaminhava para a Anvisa. Com a mudança para o Vigimed, né, que antes era o Notivisa, né, a mudança para o Vigimed, o órgão de vigilância sanitária do Estado de São Paulo teme que, se houver a migração exclusivamente para o Vigimed, que o Periweb, que é o atual sistema do Estado de São Paulo, pode ficar desatualizado e comprometido, e ainda sem termos, né, uma certeza da capacidade do Vigimed de comportar todas essas notificações, né? E sem ainda o estabelecimento de algumas funcionalidades que eles estão acordando em conjunto, funcionalidades estas que permitiriam, por exemplo, o CVS acompanhar esses casos de São Paulo de uma forma, segundo o doutor Marcelo Vogler, que nós conversamos, eles tentam trabalhar para que se regionalize dentro do Vigimed, de forma que as vigilâncias sanitárias possam enxergar as notificações exclusivas dos seus estados, né, e tratar essas notificações, porque a vigilância sanitária que faria depois avaliação, uma inspeção, uma ação, né, localizada. Mas isso ainda não está disponível. Então, a gente tem conversado muito com o CVS, mas eles ainda, neste momento, não abriram mão. Então, nós, do Sindusfarmas, encaminhamos por ofício, porque vocês vão ver que, com isso, a gente fica com uma dupla notificação e ainda uma necessidade de um ajuste em prazos. Agora, na normativa, na 406, ele diz, né, aquilo de que era para se utilizar o Vigimed, que os cadastros seriam liberados pela Anvisa de forma gradativa, e caso a empresa não receba, desculpa, aqui o link para o cadastro, né, agora as notificações serão feitas via Notivisa. Vocês estão entendendo? Então, na regulamentação, na 406,
ele pede que, se a empresa não fizer pelo Vigimed, ele faça pelo Notivisa. A portaria 05 de São Paulo ainda está vigente, e ela obriga a notificar o CVS. Neste momento, então, a gente está alinhando, porque a última reunião que nós tivemos com a diretoria do CVS de São Paulo, um outro ponto que eu coloquei, né, na verdade, né, mas eu digo como Sindusfarma, tá? Era também essa divergência de prazos de notificação, né? Por quê? Agora, a normativa da Anvisa ficaria não só prazos, como também, né, o tipo de eventos. Os eventos adversos graves, esperados e inesperados, relatados de forma espontânea ou solicitada, ocorrido no território nacional no prazo máximo de 15 dias. O CVS, ele mantinha, primeiramente, o grave que envolve o óbito, como estava na 04, em 7 dias, os demais graves em 15 dias, e o CVS já tinha uma diferença. É que toda vez que aparecem as telinhas aqui, eu tento tirá-las da minha frente e desculpem, por isso que eu clico. E ele já tinha uma divergência onde ele dizia que os demais eventos confirmados por profissionais de saúde, eles tinham que ser encaminhados em 90 dias. Então, nós ficaríamos aqui com duas divergências agora bastante significativas, né? Primeira, mais delicada, o duplo reporte, e o segundo, os prazos de notificação, e além disso, aquele conceito, né, do profissional de saúde, não profissional de saúde, a gravidade, quer dizer, conceitualmente uma diferença. Na última reunião que eu tive com a diretoria do CVS, elas tinham ciência disso, elas propuseram fazer uma alteração para alinhar, só que essa alteração não seria a revisão da portaria CVS 5, né? Então, de que forma vai acontecer isso? E, além de tudo, o que a gente mais espera é ou o desenvolvimento dessa funcionalidade, ou então que, novamente, se tivesse o acordo para que se fizesse uma única notificação. O CVS também informa que eles fazem esse nexo causal, eles querem continuar fazendo essa avaliação de causalidade, não apenas a notificação para o sistema, né? Então, isso acho que a gente pode deixar para depois conversar no momento aí da discussão, certo? Mas é um ponto, infelizmente, um ponto impactante e que nós ainda não tivemos uma solução a contento. Depois também, aqui eu só coloquei, pessoal, porque é muito importante avisar, né? É muito legal você ser o responsável pela farmacovigilância, mas não vamos esquecer que responde-se civil e criminalmente, então também, né, para quem é do jurídico, é por isso que às vezes eles acham que o pessoal de farmacovigilância é muito restrito, é muito preocupado, mas é muito preocupado sim, porque ele tem uma responsabilidade muito grande. E além dessa responsabilidade, ele tem a responsabilidade pela manutenção dos produtos na empresa, então ele precisa ser ouvido e valorizado, né? E depois também ele revoga normativas anteriores, porque isso já é uma tendência da Anvisa, de não ficar se citando em outras regulamentações, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem a de fitoterápicos, ela falava assim, na renovação tem que mandar o plano tem que mandar o relatório periódico de farmacovigilância. Isso não tem que estar na norma de fitoterápico. A norma de farmacovigilância tem que dizer quando, né, se enviar e para quais categorias ou para quais medicamentos, que é exatamente aquela lista que a gente vai ver, né? Então, revogou. E, além disso, também tem um outro alinhamento que foi feito na normativa, esse muito mais de terminologia, né, de conceito na normativa anterior, era a questão de agrupar o plano de farmacovigilância e o plano de minimização de risco num documento que é o plano de gerenciamento de risco. Também, isso a gente já sabia em 2009, já era assim na Europa, mas naquela ocasião optou-se por ter os dois de formas separadas, né? E agora a gente tem isso agrupado num plano de gerenciamento de risco, né? E o que ele diz? Ele diz que ele deve ser apresentado no registro quando previsto nos marcos regulatórios vigentes e o que ele deve fazer, né? Ele deve descrever as ações de rotina, bem como ações adicionais para a minimização de risco.
e ele elege as categorias que já eram as categorias anteriormente previstas, novos, sintéticos, biológicos, biosimilares, mas ele também inclui especificamente vacinas, tá? Depois, nos casos de alguma alteração significativa, dano inesperado ou por solicitação da Anvisa. Bom, já estou caminhando aqui para o final, porque eu já falei demais e eu quero ouvi-los, né? Agora, eu citei várias iniciativas que a gente teve em conjunto desde 2009 que foram promissoras. E aqui também, para a vigência dessa regulamentação, nós tivemos várias iniciativas e várias delas eu tenho que agradecer muito fortemente aos nossos associados. Então, uma delas eu esqueci de comentar. O dicionário que agora passa a ser adotado é o MEDRA, e não mais o RUART. Isso também já é um impacto para as empresas, porque o RUART era disponibilizado de forma... O RUART era o dicionário da OMS, tá? Desculpem. E ele era disponibilizado de forma livre. O MEDRA, ele tem custo, né? E agora, obrigatoriamente, as empresas têm que adotar o dicionário MEDRA. O dicionário MEDRA, um trabalho lindo que foi feito aí, por iniciativa da Anvisa e apoio integral do Sindusfarma, né, doutora Maria? Nós reunimos mais de 23, acho que 26 voluntários que contribuíram na tradução dos termos MEDRA do português ibérico para o português brasileiro. Isso foi, assim, uma iniciativa fantástica, né? Então, hoje, se vocês entrarem no site do MEDRA, existe lá um dicionário MEDRA em português. E nós contribuímos fortemente com isso, quer dizer, só contribuímos reunindo esses profissionais. Esses profissionais fizeram um belíssimo trabalho, né? O nome deles podem ser conhecidos nessa portaria 1271, e nós reunimos não apenas o pessoal do nosso grupo de farmacovigilância, como eles levaram diretores médicos, reunimos enfermeiros, foi um trabalho lindo, muito bacana. Contribuímos também sugerindo à Anvisa uma pesquisa sobre o Vigimed, que era uma iniciativa que a gente viu da agência australiana. Nós vimos que a agência australiana fez uma pesquisa para saber por que as pessoas não notificavam o quanto deveriam, quais eram os entraves para notificar, né? Ou quais eram as dificuldades que encontravam. A Anvisa fez, quando ela conheceu essa pesquisa, ela ficou muito interessada e ela pediu para que nós, então, fizéssemos a tradução, né, adaptássemos em conjunto com eles e disponibilizássemos... 5 minutos para terminar, por favor. Tá bom. E disponibilizássemos, estou caminhando mesmo para o final, professor, obrigada. E disponibilizássemos essa pesquisa, e essa pesquisa foi fundamental para validar as dificuldades que tínhamos com o Notivisa e estimular os profissionais de saúde a fazerem a notificação. Depois, um piloto para teste de submissão do E2B em conjunto com o Uppsala, como eu falei, né? Nós selecionamos, acho que 10 empresas de diferentes perfis para participar desse piloto, que foi extremamente importante para fazer ajustes no sistema de Uppsala, e também adaptamos a nomenclatura DCB àquela lista da Europa dos fármacos candidatos lá para envio dos relatórios. Então, a gente fez, digamos, a adequação, né, da nomenclatura DCI para a nomenclatura DCB, tá? Bom, e aí sim, as nossas considerações finais, né? Então, primeiro, a gente não pode esquecer, então, dessa relação benefício-risco. Então, a farmacovigilância é extremamente importante exatamente por esse motivo, porque todo medicamento tem os seus benefícios e riscos, e essa balança tem que ser avaliada. A importância fundamental para que essa balança funcione de forma adequada é a manutenção de medicamentos com qualidade, segurança e eficácia, e também usados racionalmente. Destaco principalmente porque, né, os usos off-label, eu imagino os departamentos de farmacovigilância de algumas empresas agora, cada vez com essas notícias de um fármaco novo para enfrentamento da Covid. Então, a importância também de avaliar e se preparar para esses momentos que às vezes a gente não está preparado, né?
Conceitos de boas práticas em geral, então a autoinspeção ser usada como uma ferramenta de melhoria de qualidade, integridade de dados, validação de sistema computadorizado, a farmacovigilância não vai dizer, mas isso são regras de boas práticas que as empresas têm que atender. O alinhamento internacional, então buscar também as referências internacionais. O desafio atual para mim, que é a vendas e as informações pela internet, eu acho que isso é um grande desafio. A necessidade cada vez maior de formação de profissionais competentes, porque também cada vez mais eles vão se desvencilhar daquelas operações e poder analisar com maior profundidade os eventos que eles encontram, né, e as relações benefício-risco, e tudo isso certamente vai trazer aí um fortalecimento da farmacovigilância daqui para o futuro muito grande, né? A gente viu a evolução da ciência, da pesquisa agora no Covid, e com certeza a farmacovigilância está cada vez conquistando mais espaço. Bom, pessoal, era isso. Desculpem aí, eu acho que ficou no limite aí de vocês, desculpem. Espero que tenha sido compreendido e vamos lá para as perguntas e questionamentos aí. Ou as reclamações, né, Walker? Doutora Rosana, muito obrigado pela sua Eu aqui, excelente viu, doutora apresentação. Rosana? Parabéns. Coitado. Nada a desculpar, nada a desculpar. Foi maravilhosa a sua apresentação, muito objetiva, muito didática. E a gente percebe que essa questão do Estado e do federal nas suas discussões de saúde, elas continuam, né? Já em 2010 tinha, e agora com a vacina, acho que isso não vai acabar nunca, né? Saber que quem é que vai dar a legalidade, se é o federal ou se é o estadual. Enfim, vamos ter que trabalhar nisso. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, excelente, parabéns pela apresentação. E agora eu acho que fica, então, aí livre para o pessoal participante fazer essas questões. E eu pediria que fizesse as perguntas diretamente à Rosana ou... Eu estou vendo algumas aqui, professor. Tá bom. Eu posso passar rapidinho aqui. Isso, tá perfeito. Eu agradeço porque eu não consigo ler no chat. Tá? Não, pode deixar. Eu vejo, eu vou deixar só a do professor Leon aqui, que eu acho que é uma que merece a gente discutir, mas eu só vou fazer as que são aqui, dúvidas. O plano de farmacovigilância e o plano de minimização de risco, eles foram substituídos pelo plano de gerenciamento de risco, tá? O relatório de benefício-risco é o que substitui o relatório de farmacovigilância, tá bom, Rosane? Só para entender melhor quais seriam essas situações de urgência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me vem agora. Eu sempre penso muito nas soluções parenterais de grande volume, não sei se alguém tem mais outro. Eu percebo lá algum problema, algum relato, e isso, como ele é disponibilizado para o país e um uso muito grande, então, qualquer dúvida que eu tenha em relação a esses produtos, eu teria que comunicar imediatamente à autoridade, né, para alguma ação. Ou, então, alguma situação de urgência identificada internacionalmente, que eu tivesse conhecimento agora que fosse crítica. Então, as notificações, como ficam para o CVS? Por enquanto, Natália, a gente tem que seguir o que está na normativa, vamos aguardar, eles ficaram de nos informar e depois a gente compartilha com todos, tá bom? Caso uma molécula esteja na lista semestral, a empresa pode enviar a última versão do relatório, mas ainda não esteja na época da empresa atualizar seu relatório. Bom, é o seguinte, todos esses detalhamentos, eles vão ser disponibilizados junto com o guia para envio desse relatório. Mas, de qualquer maneira, não se preocupe especificamente com essa data. Eu não sei o que você está aqui preocupado, atualizar o seu relatório global, porque, entendi, porque lá fora pode ter um outro calendário de datas, né? Mas isso, com certeza, eles vão estabelecer, que era aquele prazo que você tinha, 60 dias, 70 dias. Não, eles já têm até na norma, viu? Desculpa, na 406 já tem esse prazo, tá bom? Para você atender. Como se faz a interface do Vigimed está indisponível, se ainda não temos acesso ao Vigimed. Então, de novo, Fernanda, você notifica pelo Notivisa, se você estiver fora de São Paulo,
né? Ou você vai notificar. Dói, né? Eles estão pedindo para eu repetir isso só para doer para mim, né? Você notifica pelo Notivisa e, a princípio, teria que notificar também para o CVS, tá? E aí, acho que nós já chegamos... Ou você encontrar o dicionário Medra em português, Priscila, infelizmente, o dicionário você tem acesso quando você adquire, você faz a assinatura do Medra, tá bom? Então, você precisaria adquiri-lo, tá bom? Opa! Então, Igor, agora que eu vi aqui. Tá. Então, é isso daí, eu posso depois te posicionar direitinho das datas, mas elas estão disponíveis, tá? Os eventos não graves e ineficácia não precisam ser notificados? Não, os não graves, não. Ineficácia terapêutica tem aqueles, se eles se enquadrarem como graves, e aí eles colocam como exemplo vacina e gravidez, né? Ó, não vai falar que gravidez não é grave, hein? Porque, né, depende, se não for minha, não é grave, se for minha, é grave, certo? Período do RPF, deixa eu ver aqui... Centro de Pesquisa Clínica e Bioequivalência. Então, pessoal, não vamos esquecer, farmacovigilância são para medicamentos registrados e comercializados no país. Se são pesquisa clínica com fármaco ainda não registrado, né, você não vai encontrar nessa normativa, não é a farmacovigilância, ele tem que informar através para a área de pesquisa clínica. E se ele está utilizando um produto registrado, aí sim seria para farmacovigilância, certo? Deixa eu ver, os arquivos XML pode ser disponibilizado em inglês? Sim, com exceção da narrativa, tá? Muito provavelmente, Natália, a narrativa deverá ser feita em português. E aí, dependendo da versão, talvez a empresa tenha que fazer o manual para poder fazer essa narrativa. Temos que esperar sair esse guia para submissão, mas muito provavelmente a narrativa, e por que eles não abrem mão? Porque também a descentralização, nem todos os servidores de vigilância sanitária têm o domínio do inglês, né? Então, por isso que a narrativa, e depois aquela história, né? Eles acham que com a tradução, depois traduzir de novo, poderia ter algum prejuízo. Sendo não grave relatado por profissional de saúde, é necessário incluir no Notivisa? Não, pela nova regulamentação, não. Agora, o CVS ainda permanece, tá? Detalhe um pouco sobre a vinculação da DCB com a lista EURD, não estava consciente disso. Então, o Vidotti, meu coordenador do CTT-DCB, eu tenho que explicar, hein, gente? Então, é o seguinte, Vidotti, quando eles falaram dessa ideia, nós prestamos essa ajuda, nós pegamos a lista da EMA e não é tradução, né? A gente adequou para a nomenclatura DCB. Então, vamos supor que você conhece bem lá, estava metamizol, por exemplo, tá bom? Então, a gente ajustou para a dipirona, que é a nossa DCB. Bevacizumab com B mudo, a gente ajustou para bevacizumab B, entendeu? Isso nós fizemos. Na verdade, a gente ia compartilhar com os associados, mas a gente já tinha dado trabalho demais. Então, eu tenho que agradecer que quem me ajudou muito a fazer isso foi a Maiara, e a gente acabou fazendo de toda a lista da EMA. Só que eu entendo agora que a Anvisa vai publicar aos poucos, né, para cada 6 meses. Eu acho que eu te respondi, né? Os eventos de estudo fase 4 são considerados solicitados e, portanto, devem seguir a 406? Não dá para te dar uma resposta genérica assim, tá? Mas é assim, se for um estudo com medicamento, né, e pós-comercialização, você enquadra na 406, tá? Deixa eu ver, acho que tem mais. Agora, eu acho que a gente poderia ir para a do professor Leon, porque eu pulei a dele, né, porque eu achava que valeria mais a gente conversar, e eu tentei eliminar um pouquinho as das perguntas mais relacionadas à norma. O professor Leon faz... Bom, você quer ler Henry, do professor Leon? Bom, posso falar? Pode sim, ele pergunta, né, ele faz uma indagação. A farmacovigilância é hoje matéria ou disciplina presente em todos os cursos de farmácia em vigor em nosso país? Né? Eu acho que aí eu também abro para os meus colegas, né? Eu imaginei, Rosana, que como você não é especialista em ensino farmacêutico necessariamente, eu ajudei e dei uma colada, né, nas diretrizes mais recentes,
E, de fato, farmacovigilância aparece lá, assim como farmacoeconomia e uma série de outros segmentos. Mas entre constar, né, nas nossas diretrizes mínimas e, de fato, estar sendo disseminado conhecimento, talvez exista uma diferença. Eu acho que o Dr. Leon acho que deu uma risada providencial ali, que eu acho que talvez concordando, né? Uma coisa está na norma, vamos dizer assim, e a outra coisa está na prática, né, Dr. Leon? Então, talvez na prática, o trabalho como esse do Sindusfarma e esse que a academia está fazendo vai ser muito importante para disseminar os conhecimentos, né, Rosana? Com certeza, com certeza. Também aqui que a Rosane pergunta, né, se a gente vai disponibilizar material pelo Sindusfarma. Pretendemos, né, e precisamos contar com a ajuda aí dos interessados, tá? Mas pretendemos também atualizar o nosso material que se esgotou e que foi muito, muito procurado, né? Aí, eu não sei por quê, eu não estou conseguindo... agora acho que sim. Não, porque a da Rosane era a última mesmo, né? Aí eu não sei se você consegue repassar um pouco, deixa eu ver se eu perdi aqui Eu acho que alguma eu vou pedir para coisa. que, caso alguém não tenha tido a pergunta respondida, que poste novamente, porque Tem o uma... chat ficou um pouco longo. Tem uma da Tatiana. Tatiana, ela diz assim, quanto ao período coberto do RPF, seria desde o lançamento? Sim, tá? A partir do momento que você tem que mandar o relatório, inicia-se a partir da comercialização. Tanto é que se você tiver que mandar o relatório e ainda não comercializou, você tem que fazer um envio de um relatório negativo, né? Dizendo que não foi comercializado. Mas é isso mesmo, conta-se a partir do lançamento. Não esquecendo, né? A farmacovigilância é o monitoramento pós-comercialização. Então, não adianta ter o registro e não ter comercializado, tá? Rosana, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui nessa Pois nossa não. reta final. Estamos aqui, né, numa reunião da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, e uma assim, oportunidade muito boa, né, da gente estar conversando mais de perto, né, com o Sindusfarma. O professor Lauro está lá a todo momento, mas nós acadêmicos não temos uma proximidade assim tão grande, né? Então, eu gostaria de ouvir de você se existe alguma coisa que você acredita que nós, como academia, poderíamos fazer nesse processo ou em outros processos que você está trabalhando agora, né, para que a gente possa compartilhar com os nossos colegas acadêmicos também. Olha, Henri, eu costumo brincar que ajuda eu não recuso nunca, né? Eu acho que sim, o doutor Moreto sabe que às vezes a gente mesmo passa alguns abacaxis, digamos assim, para ele. Eu acho que a farmacovigilância é uma ciência, então eu acho que sim, a gente poderia fazer coisas mais conceituais, né? Existem algumas arestas ainda que eu vejo oportunidade da gente trabalhar, mas que assim, a gente não pode esquecer que o setor farmacêutico, né, ele pode representar um viés, né? Eles querem trabalhar isso porque é de interesse do setor. Então, às vezes, também, em algumas situações, nós temos o aval da ciência, o aval da academia pode ser interessante, né? Então, algumas discussões mais profundas, mais da ciência relacionada a esse monitoramento, eu acredito que podem ser feitas, né? Por exemplo, não sei, penso que talvez nós temos um desafio aí, né? O sistema de Uppsala, pelo menos isso já sempre foi comentado, e aqui é algo para a gente refletir, que não inviabiliza o sistema, mas o que a gente não pode esquecer? A questão que a gente alimenta o sistema pelo nome da molécula, né? Então, depois, os cuidados também que a gente tem que ter aqui, quando o órgão de vigilância sanitária, e que é isso que eu acho que aquela planilha que eu falei que a gente está fazendo em conjunto com a BNIP pode ser muito interessante. Por quê? Porque nós temos os eventos adversos relacionados ao fármaco em questão, e nós podemos ter relatos de eventos adversos associados à formulação, que isso não necessariamente é ruim, podem ser até eventos satisfatórios, entendeu? Mas eu acho que aí a gente vai precisar depois fazer essa discussão também, né? Eu acho que quanto mais informações a gente acumular, eu acho que essa é a grande mudança que eu vejo. Então, aquelas questões relacionadas, né, a genéricos, a similares, então, porque hoje, só estou dizendo por quê? Porque hoje a composição de genéricos e similares, ela não tem que ser idêntica ao do referência, não é? Então, a gente poderia também perceber
alguma alteração, como também Jana, aprofundar em relação a rotas de síntese, a impurezas, quer dizer, para a gente fazer discussões muito mais profundas de ciência. Diga, Rosana professor. queria depois comentar um pouco também. Pode falar, eu já parei aqui. Eu acho que nesse sentido, porque eu vejo que isso é uma evolução que antes a gente não tinha como fazer, que a gente não monitorava dessa maneira, né? É, Diga, professor. a minha crítica, e a Rosana fez observação lá atrás, de eventos adversos, né? É óbvio que a autoridade sanitária está em busca do que ocorre com o uso do medicamento. Mas, até agora, ela tem atribuído tudo isto à indústria farmacêutica, né? Então, pode estar, ou à farmoquímica, a um resíduo, a uma impureza do fármaco, a um processo, alguma coisa relacionada. Porém, a grande maioria de problemas de eventos adversos são pelo uso inadequado e impreciso do medicamento, né? Ou seja, uma prescrição errada, ou Uhum. uma dispensação errada, ou o próprio indivíduo que toma de forma inadequada. Depois ele mente descaradamente para as autoridades sanitárias, dizendo que o remédio fez mal, ele tomou de forma errada, ou foi dispensado erradamente, e a indústria paga o pato. Precisa tomar cuidado com isso. Farmacovigilância, né, tem a ver com, para a indústria, com as reações adversas ao medicamento. Bom, Todos os eventos adversos estão relacionados com outros profissionais da saúde, seja na prescrição, seja na dispensação, ou pelo próprio indivíduo que toma o produto. Então, e precisa eu tomar muito cuidado, né? posso fechar com o futuro? Como é que a gente vai resolver tudo isso? Com a prescrição eletrônica, com a deve. prescrição. Não, não é que eu seja, não estou dizendo que é o que a gente tem que fazer, mas como é que a gente fecharia tudo isso? Com a prescrição eletrônica e com a rastreabilidade. Aí sim, eu tenho certeza do que foi que o paciente usou, né? Utilizou mesmo, então, de qual era a procedência, quem era o fabricante, se realmente foi adquirido pelas vias, né, normais, né, que isso a rastreabilidade vai nos dizer. Aí sim, de posse de todo esse conjunto, a gente pode trabalhar muito mais profundamente ainda a farmacovigilância. É. Outro aspecto que eu queria comentar é que eu depois da rede FDC de 2009, e nós escrevemos um artigo, eu com a Rosana, e gastamos um tempão para escrever aquele artigo que entrou como um apêndice daquele nosso livro de farmacovigilância. Fala dos A efeitos era... colaterais. Eu coloquei que, de farmacovigilância, nós temos 3 eras fundamentais. Uma era é a era do conceito de farmacovigilância. Depois nós entramos na era das boas práticas, ou seja, como relatar os fatos, né? E agora nós estamos entrando na era da gestão da farmacovigilância, ou seja, entender todo esse conjunto. Então, precisa tomar cuidado também que as pessoas se esquecem dos naturais efeitos adversos dos fármacos e medicamentos. Então, na relação benefício-risco, tem fármacos que intrinsecamente apresentam problemas e contraindicações. Eu não percebi, ainda não tive oportunidade de ler com detalhe a nova resolução para saber se os próprios eventos naturais e típicos, característicos de cada fármaco, vão ser reportados ainda, né? Ou se são reportados ainda como eventos adversos ou efeitos adversos dos medicamentos. Porque esses deveriam ser excluídos, graves, esperadas ou inesperadas, né? Entendeu, doutor né? Moreira? São todos, Então, mesmo que esteja, só que devem, graves. Só que devem ser graves. reportados também, é isso, Uhum. né? Sim, sim. Bom, esse é um tema, não quero concluir nada, entrei de bicão agora para fazer isso aí, porque nós trabalhamos muito, Rosana e eu trabalhamos muito. Aquele livro de 2009 foi um marco para a vigilância no Brasil.
não só para o pessoal da indústria, mas para a própria Anvisa, que se valeu do nosso material para continuar a estruturar seus projetos internos. Eu acho que a gente tem que aprendemos muito, estamos aprendendo muito mais e vamos aprender ainda mais, vamos crescer muito mais, porque é um trabalho de fôlego do Sindusfarma, que nasceu, conforme a gente falou lá atrás, né, com o nosso mentor, que foi o Dagoberto, que é o homem que conhece essa temática. Eu acho que vou encerrar por aqui para não fazer outro discurso em separado da apresentação. Queria me congratular com a Rosana pela excelente apresentação, fluente, ela sabe decor e salteado todas as vírgulas e os parágrafos, porque quem acompanha a Rosana nos grupos de trabalho sabe quanto trabalho dá coordenar esses grupos e tirar as dúvidas das pessoas. Então, ela tem domínio muito bom e parabéns por se manter super ativa como está. Então, eu fico por aqui. O nosso presidente Acácio chegou de uma consulta médica. Acho que vamos deixar ele abrir Eu o acho microfone. que o doutor Hilton pediu para fazer um comentário. Né? Então, deixa o doutor Hilton. Vamos deixar o Hilton devolvo a palavra para a coordenação aí do Henry e do Dagoberto. Obrigado. Que já me ajudou muito também, né? Não, eu quero... Hilton Marques está com o microfone aberto. Por favor. Hilton Santos, perdão. Boa noite a todos. Rosana, Boa parabéns. De muito tempo, né? Nós já somos... Ele já nos representou, né? Como sendo um ano, porque foi um trauma no final do ano anterior, que publicaram algo que ainda bem que saiu do ar rapidamente, por ação nossa, em conjunto, de todos os agentes, né? Porque tinham publicado a revelia. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de parabenizar e eu só queria fazer um comentário. O que está se incluindo agora, lógico, tem coisas novas que nem no Ice Age, nem tinha naquele momento, tá? Mas muita coisa, gerenciamento de risco, uma série de coisas já se faz nas indústrias, sabemos disso, né? Nós estamos implantamos isso já em todas as vezes que eu fui de alguma indústria. Dois comentários em relação ao que o professor Lourenço falou. Os eventos adversos são importantes continuar a captação, professor, na minha opinião, tá? Porque quanto maior a base, maior vai ser a probabilidade de se obter eventos raros, né? Mais raros. Então, a incidência, quanto maior a exposição, maior vai ser a chance de se chegar a um evento adverso que não era visto, na verdade. Então, ele passa a ser um evento adverso mais por exemplo, tem evento que vai aparecer 1 para 10 mil, 1 para 100 mil. Então, na verdade, é muito importante isso. Inclusive, é bom deixar claro em relação a... Eu gostaria de fazer um comentário, porque isso não está muito claro. Para cá, todos aqui, a plateia, isso está todo mundo sabe, mas o que tem se ouvido muito é que, em pesquisa clínica, a base, ou seja, os postos são muito pequenos. O número de voluntários, por maior que sejam, são pequenos. Então, fez muito bem o que a Rosana falou, em exposição durante pesquisa clínica é uma coisa. Pós-registro é fase 4. Fase 4 entra a farmacopedimologia, uma série de coisas, inclusive outras ações pós-registro. Então, acho muito importante que não vai se ver em estudo clínico aqueles eventos que vão se ver em vacina, por exemplo, depois que você vacinou 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões de pessoas, ou 20 milhões, o que seja. Eu queria só deixar claro que a dificuldade, a 0409 foi feita, tinha um monte de coisa para entrar, não foi possível entrar. O Medra, naquela altura, foi questionado, se optou pelo Ruarte porque não tinha, ninguém podia pagar as bases de dados, as indústrias nacionais, que eram caras. Então, inclusive a Anvisa, naquele momento, teve algumas pessoas que nós conhecemos que eram contra você incluir até o termo gerenciamento de risco. Então, na verdade, o gerenciamento de risco já deveria ter sido incluído desde o começo, foi uma sugestão nossa, do primeiro livrinho lá. Então, assim, em relação à base de dados mundiais, eu acho muito importante, isso vai de encontro é bom que o CIOMS defina aquilo que tem que ser
relatado por todos, porque eles seguem o comportamento da molécula no mundo todo. Então, eles sabem que naquele momento aquela molécula tem um sinal, né, que seria interessante amplificar esse sinal com um relato de todas, um relatório de risco-benefício de todas. Basicamente é isso. Eu queria só cumprimentar a Rosana pela apresentação. É um tema que vocês sabem disso, quem me conhece sabe disso, eu adoro drug safety, adoro farmacovigilância. Então, assim, de qualquer maneira, vejo aqui muitas pessoas que trabalhamos juntos, então eu acho que... E estou disposto a continuar contribuindo com quem precisar. Agradeço a apresentação e parabéns a todos e vamos adiante. Parabéns, Rosana, parabéns a todos. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Então, Obrigada, doutor Hilton. Já vai partindo para o encerramento das nossas atividades, né, Rosana? Porque, assim, se deixar, a gente vai explicando, né? Então, só vou pedir um favor a todos aqui, antes de eu passar a palavra para o nosso presidente, a Cássio, para fazer as palavras finais, para que todos que estejam aqui presentes possam abrir os seus vídeos, né? E a gente fazer uma salva de palmas para a Rosana, que realmente merece, né? Então, vamos pedir para que o pessoal abra os vídeos aqui, né? E a partir que vai abrindo os vídeos, né? Vamos aqui. Rosana, parabéns a você. Obrigada. Né? Que digno de nota aqui, um dos eventos com maior participação. Obrigada, Imagine. Obrigada para vocês também. Tem muitos aí que já me ajudaram muito também. Muito bom. Que gostoso ver tanta gente aí querida. Perfeito, então, Rosana. Bom, então, para a gente poder caminhar a nossa parte final é assim, viu? A gente vai parar de gravar e depois a gente fica mais um tempinho aqui, viu, Rosana? Mas assim, para a gente poder liberar as pessoas, né, e fazer também o encerramento da nossa gravação aqui, eu peço para o nosso presidente, Acácio de Souza Lima, filho, para que faça palavras finais. Por favor, doutora Acácio, com você a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Henri. Boa tarde, Rosana. Muito obrigado pela palestra. Tenho certeza que ela foi muito boa. Eu só assisti uma parte, mas infelizmente, como o Lauro falou, eu tinha uma consulta médica e não podia faltar, sabe? Então, eu agradeço muito a sua presença. Tenho certeza que a palestra foi ótima. Agradeço a presença de todos, os nossos confrades. E essa sessão provavelmente estará em breve no site da nossa academia. Então, em nome de todos, o nosso agradecimento. Tá bom? Obrigado, Obrigado mais uma vez e mais uma salva de palmas para a Rosana mais uma vez. Obrigado, Rosana. Muito obrigada aí a todos, tá? Eu sei que as agendas de todos estão lotadas, agradeço muito, um orgulho muito grande de estar aqui falando com vocês. Estou à disposição de todos, tá bom? Henri, eu precisaria fazer um pequeno aviso, né? Posso? Perfeito, então, doutor Lauro. Então, é sempre as próximas atrações, né? Hoje nós tivemos a Rosana. Não perca os próximos episódios. Então, na próxima segunda-feira é feriado, não teremos atividade. No dia 9 de novembro, teremos uma palestra super nova, super interessante, que é o Drug Discovery, os desafios do Drug Discovery. Né? E teremos uma palestrante da Eurofarma, a Gabriela Barreiro, que vai nos prestigiar com um tema super inovador. E coloque na vossa agenda também, que ainda a gente não distribuiu a agenda dos próximos eventos, 16 de novembro, teremos o pessoal da FIP, da área de ciências farmacêuticas, com o Gonçalo Souza Pinto, a Emma Paulino e a Filipa Teixeira, eu acho que é Teixeira o nome dela, que vai apresentar as ciências farmacêuticas no contexto da Federação Internacional Farmacêutica. Ou seja, tudo que nós estamos falando de ciências farmacêuticas será detalhado por esse grupo. Depois de 16 de novembro, a gente vai esperar as eleições e, quem sabe, a gente faz mais ainda alguma coisa antes de encerrar as nossas atividades deste ano. É isso. A par disso, as atividades que a gente está fazendo com o Sindusfarma vão rodando e vocês vão receber as informações por outro canal, que não é esse daqui das segundas-feiras entre nós. Pessoal, muito obrigado por ouvir-nos.
Perfeito, então, professor Lauro Moreto. Então, com isso, agora a gente vai fazer, então, o encerramento da nossa gravação, um minutinho só.